Fibromialgia, ela é uma doença que se caracteriza por um conjunto de sinais e sintomas que se associam, que mudam de pessoa para pessoa. Tem pessoa que não tem rigidez matinal, mas tem outros sinais e sintomas da fibromialgia, por isso tem que ser muito bem diagnosticado. Quando você olha a população que tem fibromialgia, a pessoa se vê assim, eu não quero ficar desta forma, né? Eu morro de medo, aquilo para mim é um futuro pessimista. Então, há uma cura para a fibromialgia dentro do que... Para a gente lidar com esses medos, né? Esse é um medo comum. Vou ficar curado? Não vou? Como é que vai ser esse futuro? Quais são as suas impressões aí sobre essa realidade? Isso é uma realidade. Imagina que tem uma pessoa assistindo você lá, numa cidade que ela não tem acesso ao profissional. Que tipo de coisas a gente poderia falar para ela que não seja procurar um profissional? Que seja assim, aí na sua casa, você que está desconfiando que você tem fibromialgia, porque você leu, porque você foi diagnosticada, porque o que você diria para essa pessoa, para ela pensar que está na mão dela agora? Qual seria esse medo que te assombra em relação à fibromialgia? É saber que, apesar da gente saber muito sobre ela, ainda dentro de um olhar acadêmico, na prática a gente não encontra no mercado público como no privado pessoas que possam nos atender. Esse é o meu medo, é falta de atendimento. E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui na nossa segunda temporada do Pode Aliviar, um cast sobre dor, reunindo gloriosos amigos. Mudou de gloriosos para dolorosos. Dolorosos, não, tá de bom. dolorosos para gloriosos. A cada dia um dia, né? Depende da vibe, né? Mas nosso intuito de nos encontrarmos para discutir tudo sobre dor. Acabei de dar um merchan pro Léo Ávila, né? Justamente para a gente fazer esse debate sobre determinados assuntos. E na nossa primeira temporada a gente trouxe assuntos muito diversificados de temas, mas sempre com o intuito sobre informação, sobre educação em saúde e sobre as nossas experiências. E vamos começar o nosso primeiro episódio da temporada 2, nos apresentando, falando um pouco do que quem somos nós, o que a gente faz. Vou começar aqui pelo meu visual à esquerda, depois ele volta para mim. Por favor, faz o horário. Filósofo do grupo, vai na fé. Tá, pessoal, eu sou Edmu, minha formação é terapia manual, sou fisioterapeuta, tenho mais ou menos 24 anos. Me formei aqui no Rio de Janeiro, sou osteopata também, me formei em osteopatia, fiz um mestrado em educação na UFRJ para tentar me aproximar um pouco das áreas humanas, dessa discussão que acontece nas áreas humanas, e uma graduação em filosofia, uma experiência com atender pacientes com dor e participar dessa liturgia institucional da dor, né? Fazendo parte da sociedade aqui regional, que a gente tinha aqui no Rio, a nacional, a SBED, e a internacional, a IASP. Né? Então a gente vem representar esse lugar aqui dentro da fisioterapia. Heraclito. Como ele é erudito, né? Bom, eu sou Heráclito Gurgel, você vê que eu sou bem velhinho, né? E sou bem velhinho também como profissional de clínica de dor, né? Comecei lá no Hospital das Clínicas, no Centro de Dor do Hospital das Clínicas da USP, que é o maior centro de dor dentro de um hospital universitário das Américas, talvez do mundo, né? E de lá para cá, uma jornada longa, 26 anos aqui no Rio de Janeiro. Já fui participante de diversos grupos de trabalho sobre dor, tanto na IASP, que é a International Association Study Pain, né? Um dos meus trabalhos foi para classificar as diversas síndromes dolorosas que vão sair agora no CID-11, que é o Código Internacional de Doenças. O que é muito importante para a saúde pública e para efeito de financiamento aos pacientes que têm dor crônica. Fora isso, já participei de outros grupos de trabalho, inclusive do Conselho Federal de Fisioterapia, onde a gente tenta organizar a atuação do profissional fisioterapeuta em dor. Então, a gente vai trazer um pouco dessa experiência aqui, que é uma experiência
social, privada, experiência de consultório, a maneira como a gente enxerga a dor, enfim. Estou aqui disponível para vocês, né? E espero que a gente faça uma temporada muito bacana. Muito bem, eu sou Rafael Luz, fisioterapeuta também há 20 anos, trabalho com dor, fiz especialização em dor no Hospital Albert Einstein, fiz pós-graduação em biomecânica, também trabalho com terapia manual, educação em dor, e hipnose clínica é uma das interfaces que eu uso com a fisioterapia para poder ajudar as pessoas a concretizarem mudanças em suas vidas, não só em dor, mas a dor é um grande foco, assim como o distúrbio de sono e outros distúrbios que são associados aí à dor. Beleza, e eu sou Arthur Padão, muita gente me chama só de Padão, né? Mas pode ser Arthur também, né? Não tem problema. Eu também sou fisioterapeuta, eu me formei aqui no Rio, vou fazer 22 anos de formado esse ano, e desses 22 anos, se eu jogar um pouco mais para o meu interesse na área de dor e onde eu pude começar minha carreira, são mais de 22 anos de atuação na área de dor, com clínicas de dor, indo para especializações. Eu tenho uma trajetória que simila muito ali com a do Heráclito, né, nas clínicas de dor, aqui no Rio de Janeiro, né? Fui fazer especialização em dor aonde o Heráclito mandou, na verdade, né? Criou, né, o negócio. Ele já não estava mais lá, mas eu pude estar presente com o grupo por um período bem longo, né? E tenho aí uma vertente acadêmica também com mestrado e finalizando o doutorado, se Deus quiser, se eu não surtar antes, mas está tudo certo na área de neurociência. E atendo aí como os meus amigos e acho que toda essa interface que nós quatro, né, vivenciamos na área de dor fez com que a gente se encontrasse nos congressos, nos eventos de dor, e nos interessássemos pela fala e pela amizade um dos outros, e estamos aqui para trazer essa interface entre nós. É quase que uma equipe multiprofissional, só que há uma área em comum, que é a fisioterapia, mas com pegadas multi, né? Como filosofia, experiência clínica. Multimodais. Multimodais. Multi, né? De uma forma geral. Isso é uma provocação, óbvio. Óbvio, né? Não seria ele. Não, mas eu faço provocações reflexivas, não para causar maldade nos amigos. Né? Bom, estamos aqui na nossa segunda temporada e a nossa proposta para este episódio é continuar a conversa sobre fibromialgia, que é uma das condições mais complexas da área de dor crônica, não desmerecendo as outras condições de dor crônica, mas a fibromialgia tem no Brasil, principalmente, tem um espectro muito amplo. Recentemente, agora em janeiro, a fibromialgia faz parte, né, da solicitação de auxílios por causa do PCD, como PCD, não só a fibromialgia, mas também a síndrome de fadiga crônica e uma outra chamada síndrome complexo do regional, que antigamente era chamada de distrofia simpática reflexa, também fazem parte desse escopo, né? Desse pacote, né, de doenças e condições dolorosas que podem ter benefícios, e nosso intuito aqui não é criticar esses benefícios hoje diretamente, mas é poder apresentá-los se for o caso, mas que a fibromialgia está no hype das discussões em dor crônica há bastante tempo, e agora, a partir de 2026, virou... Eu vou fazer uma afirmativa, né, não sei o que vocês acham, mas que a fibromialgia virou o principal polo, o Brasil é o principal polo de discussão de fibromialgia do momento. Assim. Então, acho que a discussão sobre fibromialgia, ela dá muito, como muitos gostam de falar, pano para manga, é uma boa expressão, né? Mas o que você acha, Edmur, do panorama atual assim, da fibromialgia? Como é que você vê essa condição em relação aos cuidados em saúde? Assim? Eu, como a gente já começou a discutir no outro encontro, né, eu tenho muita desconfiança em relação à forma como isso está sendo tratado. Aliás, vários temas da saúde têm sido tratados de uma forma assim que eu acho que são muito discutíveis, né? Colocando, por exemplo, o que é espetacular antes daquilo que é complexo, né? Até porque é mais trabalhoso falar do complexo e existe uma demanda externa pelo espetacular, né? Que está associada à demanda de eu quero que as pessoas me venham, eu quero que as pessoas comprem, né? Eu quero que as pessoas adiram, né, a ideia. E eu vejo que eu sempre me preocupei com fibromialgia. Desde que eu comecei a estudar sobre fibromialgia, eu me preocupo com
com as pessoas que têm esse rótulo, né? Porque realmente é uma doença que, como é complexa, ela requer muitos movimentos diferentes de uma pessoa para que ela consiga controlar esse plantel de sinais e sintomas, né? Mas eu acho que a discussão está sendo levada para um lugar que está confundindo, por exemplo, representação com realidade. Eu, por exemplo, eu estava atendendo uma paciente esses dias que está com uma tenossinovite de Dequervain. Explica o que é a tenossinovite. A tenossinovite de Dequervain é uma inflamação que acontece num tendão que fica desse lado aqui do punho, né? Alguns tendões, são 3 possíveis tendões. E aquilo já cronificou, quer dizer, ela já não tem sinais da tenossinovite, mas ela continua tendo dor, rigidez na área e tudo. E ela tem 4 meses de sintoma. E ela diz para mim assim, Edmur, eu tô com medo disso ficar crônico. Aí eu falo para ela assim, Dona Lúcia, isso já está crônico. E você está melhorando. Então a gente tem que entender esse medo de ficar crônico. Quando você fala que vai ficar crônico, o que você entende? Aí, não vai melhorar nunca. Então ela tem uma representação da ideia de crônico de que não vai melhorar nunca. Então ela não quer a peixa do crônico, por quê? Porque a peixa do crônico já está associada à peixa de não vai melhorar nunca. Ela está confundindo uma representação que é até equivocadíssima com o concreto da realidade do que está acontecendo nela. E o que está acontecendo com ela? Ela está evoluindo bem. Ela está com mais capacidade, ela está com menos dor, ou seja, ela é crônica, mas ela não é uma incurável. Então, no caso dela, existe uma disrupção entre o que ela percebe e o que é o concreto. Isso acontece o tempo inteiro, a gente precisa ajustar. E eu acho que a discussão, para fechar, da fibromialgia passa por isso. Assim, a gente não está discutindo essa distinção entre o que é uma representação e o que é o concreto. Se você parar para olhar hoje, né, assim, que dentro do tema fibromialgia, as pessoas morrem de medo de ser diagnosticadas com fibromialgia. É exatamente o meu ponto. Em outras condições também, obviamente, mas há um medo de que aquilo será algo incurável, que será algo limitante e que a observação, quando você olha a população que tem fibromialgia, a pessoa se vê assim, eu não quero ficar desta forma, né, eu morro de medo, aquilo para mim é um futuro pessimista. Né? Então, Heráclito, há uma cura para a fibromialgia dentro do que... para a gente lidar com esses medos, né? Esse é um medo comum. Vou ficar curado? Não vou? Como é que vai ser esse futuro? Quais são as suas impressões aí sobre essa realidade? Isso é uma realidade. Nesse dia da gravação, não há cura para a fibromialgia. Mas há tratamento. Tratamento significa controle dos sinais, dos sintomas, dos mal-estares físicos, mentais. Para que isso aconteça, os estudos vão demonstrando que quanto mais particularizada a avaliação desses sinais, quais são e o quanto são em quantidade, vão revelar a necessidade terapêutica que é individual. E o grande gargalo a gente precisa de pessoas que saibam avaliar para poder melhor terapeutizar, não importa se com medicações ou com medidas não farmacológicas. Medidas não farmacológicas são diversas. Nós somos da fisioterapia, a gente tenta estimular que a pessoa faça movimento, porque ele tem uma grande ação redutora da principal queixa entre os fibromialgicos, que é a dor. Então, dentro desse panorama, Arthur, é bom saber que existe um movimento social cobrando políticas públicas que ajudem a financiar o tratamento dessas pessoas e concretizar grupos que saibam tratar essas pessoas e diagnosticar cada espectro dessa pessoa ao longo do tempo, porque a fibromialgia não é a mesma o tempo inteiro. Os sintomas e sinais variam entre os pacientes que têm este diagnóstico. Uma pessoa é diferente da outra na personalidade, na cultura, nas suas expressões físicas, nas suas expressões subjetivas de pensamento. Existenciais, né? Existenciais.
o medo das pessoas variam entre elas. Eu tenho medo de ter fibromialgia. Por que não? E qual seria o seu medo, Heráclito? Hã? Qual seria esse medo que te assombra em relação à fibromialgia? Conta pra gente aqui. Qual a sua representação ameaçadora dessa Olha aqui condição? para a câmera luz da verdade. Olha para a câmera da verdade. A ameaça da fibromialgia é saber que, apesar da gente saber muito sobre ela, ainda dentro de um olhar acadêmico, na prática, a gente não encontra no mercado público como no privado pessoas que possam nos atender. Esse é o meu medo. É falta de atendimento. Então, o medo, talvez, além da falta de atendimento, é a falta de capacitação dos profissionais da saúde, De organização principalmente quando a gente fala institucional. Brasil, né? A gente tem que pensar que o SUS é o grande polo de interesse para ofertar essas demandas, né? essas possibilidades de tratamento, que são muitas na fibromialgia e em várias síndromes dolorosas crônicas. Então, uma coisa que eu acho bom do que o Arthur falou, né, puxando esse gancho desse olhar mais atual do PCD e das vantagens ou não né, não dá para falar que tem vantagens em ter fibromialgia, obviamente não, mas dá para a gente pensar que esse olhar novo da sociedade pode dar para a gente um gancho de mais investimento, como você falou, no setor público, para ter uma rede de profissionais que consigam atender e individualizar cada um desses pacientes. E reduzir o custo direto de vida do fibromialgia, que já é muito difícil. Sim. Ele tem que tomar remédio, tem que fazer vários movimentos de transporte para poder participar das suas terapêuticas. Muitas vezes não tem possibilidade de trabalho integral, o trabalho tem que ser um trabalho mais flexível e, eventualmente, com menos recursos, receita por causa desse tipo de trabalho. Então, de fato, é um movimento social e o Brasil está de parabéns, porque é um dos poucos países do mundo que tem esse olhar. Estamos avançando para isso, né? Estamos avançando, certamente, mas tem muito por avançar ainda, né, no sentido de construção de uma organização social dentro das instituições de saúde, dentro das instituições acadêmicas, para dar realmente uma resposta a esses pacientes. Não fingir que dá, entregar a resposta. Agora vamos fazer um questionamento interessante dentro de várias... do nosso último episódio, ele foi muito assistido, né, sobre o episódio 4, que a gente falou sobre fibromialgia. E aí houveram alguns questionamentos que me chamaram muita atenção e sobre a experiência, né? Por exemplo, mas vocês não têm fibromialgia, vocês não têm esses sintomas todos, então vocês não poderiam falar desta condição. Aí eu ia perguntar para vocês três, vocês já vivenciaram, isso me incluindo, né? Todos esses sintomas, essa pluralidade de sintomas em algum momento da vida? Todos não, mas eu já vivenciei alguns. Eu já vários deles em momentos distintos. Eu já. Mas eu consigo perceber os padrões, assim, na maior parte das vezes, né? Eu estava pensando na pergunta que o Rafa fez para você sobre o medo e pensei que, você sabe um medo que eu tenho de ser me atribuído esse rótulo para explicar os meus sintomas? É que é uma questão tão complexa que exige medidas complexas, né? Ou seja, um indivíduo que está se relacionando com esse espectro de possibilidades de sinais e sintomas, ele vai ter que mudar um monte de coisa da vida, ele vai ter que pesquisar. Primeira coisa, tem que pesquisar, porque é aquilo que você falou da individualidade. Não só a gente tem que ter a sensibilidade de encontrar o individual, como a gente tem que transferir para ele uma forma de ele olhar para a vida dele e ele fazer a pesquisa, porque ele vai continuar esse experimento no nível capilar da existência dele, que a gente nunca vai entrar. Uhum. Então, o meu medo é ter que me defrontar com a necessidade aguda de olhar para todos os aspectos da minha vida que eu estou deixando para trás e ainda ter que transformar esses aspectos, sabe? E eu acho que o problema também na fibromialgia é, muitas vezes, que esse olhar, né, do que eu preciso fazer para mudar, ele não está, por exemplo, eu já tive, né, em momentos distintos da minha vida, coisas muito próximas ali que pessoas com fibromialgia passam.
Então, dificuldade com sono, fadiga, uma fadiga crônica, que depois foi sendo organizada, dor, que não era uma dor fácil de atribuir nenhuma causa, não tinha, e ela, no tempo, ela se espaçou por mais de meses, quase um ano. Então, toda essa pluralidade de sintomas, eu passei por isso em tempos diferentes. E o problema é passar por isso com tudo isso ao mesmo tempo, né? Então, é muita coisa para se pensar, administrar. Eu acho que a gente tende, né, todas as pessoas, eu inclusive, a gente tende a tentar pegar todas essas nuances de sintoma, condensar em uma explicação fácil, lógica e rápida. E é aí que mora o perigo, né? Como você diz, né? Se eu for para o Carnaval de Salvador no próximo ano, eu vou virar um fibromialgico no 7º dia. Não sei se 7º dia, não. Acho que antes, hein, galera? No 7º dia você está se colocando aí como Highlander. Né? Então, né? não é uma brincadeira, não, né, gente? Mas, de fato, é o seguinte, privação de sono, alterações de sono, elas podem trazer sinais à semelhança do que acontece com o fibromialgico. Existe um looping. Looping é quando uma coisa alimenta a outra. Há experimentos animais onde há, com a privação do sono, um aumento da estesia, ou seja, essa parte da percepção sensorial do corpo fica elevada para além da percepção mecânica, fica doloroso. Quando a gente toca o ratinho reage, né? E o ratinho começa a ter problemas de outros sistemas orgânicos, né? Do sistema digestório, de coisas que a gente encontra com essas pessoas fibromialgicas, mas que podem ser replicadas através de outros estados. Por exemplo, eu falei do Carnaval de Salvador, mas a gente pode ter doenças que, à semelhança, trazem dor, hiperestesia, chikungunya, dengue, algumas infecções oportunistas respiratórias, a Covid trouxe dor, com características muito esteroceptivas, né, e proprioceptivas também. Então, de fato, fibromialgia, ela é uma doença que se caracteriza por um conjunto de sinais e sintomas que se associam, que mudam de pessoa para pessoa. Tem pessoa que não tem rigidez matinal, mas tem outros sinais e sintomas da fibromialgia, por isso tem que ser muito bem diagnosticado. Você colocaria como síndrome ou doença? Ixi, aí... Por que eu estou falando isso? Porque, primeiro, é uma discussão que é super legal, porque não sei se a fibromialgia como síndrome entraria com tantos dispositivos legais como doença, sim. Todo mundo é chamado de doença. Sim. Entretanto, não vamos olhar o conceito de síndrome e doença, não. Vamos olhar como um conjunto de sinais e sintomas que a síndrome é sem causa bem definida, ou seja, idiopática, me parece que encaixa melhor na fibromialgia, mas também há um aspecto de adoecimento, se a gente for olhar a definição da doença em si. Agora, vai na fé. O Edmundo não vai brigar comigo de forma alguma. Edmundo já olhou com uma cara... Como eu falei, eu fiz parte de um grupo de trabalho da IASP para o CID-11, onde a gente fez 11 classificações de síndromes crônicas. A fibromialgia está contida... Rufem os tambores. Num lugar chamado dor crônica primária. Explica o que é o primário. A gente já falou sobre isso. Primária quer dizer o seguinte: a pessoa tem um fator pessoal de predisposição à doença, não é a síndrome. Existem fatores genéticos associados a isso, já demonstrados. Ao mesmo tempo que há pessoas que desenvolvem diabetes tipo 1 em certo recorte da vida, porque tem um fator de predisposição genética.
é doença, diabetes tipo 1. Não é síndrome. Apesar de trazer diferenças existentes entre os sintomas e sinais de cada diabético do tipo 1. Mas todos têm um problema em comum. Todos têm uma perda pancreática. Isso. E que, em algum momento, o pâncreas zerou a sua função. Isso não tem na fibromialgia. A fibromialgia existe. E há forma de você evidenciar. Né? O maior problema da fibromialgia é má adaptação da homeostasia. Uma homeostasia inadaptada. Eu acho muito Explica essa ideia da homeostasia. Homeostasia, Esse é um olha, ponto eu posso ter diabetes tipo 1 e estar controlado mediante os comportamentos, os medicamentos. O fibromialgico, ele tem maior dificuldade de chegada dessas ferramentas terapêuticas para conseguir o equilíbrio que ele precisa ter. Em geral, é isso. Como a maior parte das terapias de fibromialgia que acontecem no mundo são unimodais, no máximo bimodais, isso não preenche a necessidade de ferramentação para que ele atinja um ponto de equilíbrio onde ele se sinta melhor. Ou seja, onde exista um decréscimo da dor, um decréscimo da rigidez, um decréscimo da fadiga, um acréscimo da volição, que é a vontade, uma redução da labilidade emocional, uma redução da criticidade da depressão, da criticidade da ansiedade. A melhora da capacidade cognitiva, funcional. Melhora do sono. A volição é isso. Então a gente pode falar que tem menos oscilações fisiológicas nas pessoas com fibromialgia. Por exemplo, como o Ed falou da outra vez, os estados, né? Isso. Hora você tem fome, hora você está saciado, hora você está com sono, hora você está disposto, hora você está com mais energia, hora com menos. E não parece ter, às vezes é sempre sono, às vezes falta de apetite o tempo todo, às vezes é cansaço o tempo todo, mesmo deitado, parado. Então, seria muito nessa ideia? Essa névoa do cansaço, a gente não sabe até quanto é uma alucinação, né? E o quanto é consumo metabólico, né? Crise energética propriamente dito. E para a pessoa tanto faz, porque a pessoa vai sentir... Outra, né? A pessoa vai porque sentir igual. Tem feedback de nós mesmos, né? A pessoa independente, né? Se a gente encontra um registro ali palpável ou se é uma experiência alucinatória, é experiência. Experiência é real. Então, a pessoa que está com fadiga, ela sente o cansaço insuportável e tem dificuldade mesmo de fazer várias ações. Então, independente da causa, se a gente encontra ou não encontra um registro disso mais palpável, a experiência é igual. E o tratamento também tem que ser, né, muito próximo. Claro, não tem nenhuma receita mágica, nenhum suplemento mágico que você vai dar para a pessoa e ela vai melhorar aquele sintoma. Então é uma coisa complexa mesmo. Né? Isso é um bom corte. A alucinação é real. Claro, a alucinação é super real. Na hora que eu não queria terminar essa conversa de doença agora não, mas aguenta aí no coração. A coisa da alucinação é real, que eu acho que é aguenta aí. Ponte. O Rafael falou, não é uma coisa mágica, que se você der um suplemento, uma coisa, a pessoa melhora. Mas se ela melhorar? Se você deu uma creatina, sei lá, botei creatina porque tá na moda. O cara começou a tomar creatina, né? Então vou pegar e exemplificar. Eu lembro, nunca usei creatina. Nem estamos sendo patrocinados ainda. O pessoal da creatina... Não estamos sendo patrocinados ainda, mas poderemos falar sobre isso no futuro. E assim, me lembrou agora um episódio que eu assisti há uns 15 anos atrás, pelo menos, na televisão, de uma mulher que sofria com fibromialgia. Sofria, assim, absurdamente, contou toda a história. A primeira reportagem foi contar todo o BO da vida dela, as dificuldades, as limitações, a falta de acesso. E aí um dia, alguém falou para ela assim, sempre coloque couve em todas as suas refeições. E a mulher adotou aquela ideia. Então, ela acordava, fazia um shake lá com banana, leite, couve. Almoço, couve. Ela levava um saquinho de couve no lanche para fazer o suco da lanchonete. O cara botava couve. E ela nunca mais teve nada. Uhum.
E assim, você pensa assim, E cara, o que couve, doutor? é uma couve mágica. É a mesma coisa que você me trouxe, da questão, eu dou um suplemento, uma coisa, a pessoa melhora. E aí, é fibromialgia ou não é? Ou era uma falta suplementar? Pra Fica mim, não, uma foi mal incerteza. diagnosticada. Ela não tinha Possivelmente. fibromialgia. Possivelmente. E trazendo isso que o Heráclito falou, há um erro diagnóstico absurdo na fibromialgia, que beira ali 75%, 80% de erro diagnóstico. Overdose de diagnóstico. E que eu acho que vai piorar. Vai piorar. Vai piorar muito. Eu acho que vai piorar. Aliás, muita gente entra, né, Rafael, Uhum. no Google, porque ela está sentindo coisas, e aí quando ela entra no Google, coloca os sintomas, aparece lá fibromialgia, a pessoa meio que se etiqueta, né? Se Um autodiagnóstico. Para mim, o maior Faz medo, meu maior autodiagnóstico. receio é esse. Então, isso já cria todo um roteiro, né? De como é que vai ser. Aí ela começa a buscar os grupos, aí o pessoal, claro, né? Quem tem medo reclama, quem sente mal reclama. Aí ela vai entrando naquele universo das reclamações, né? Participando daquele grupo. É muito comum a gente escutar, especialmente, né, na população que tem menos acesso, né, real a profissionais de saúde. E pegando esse gancho do Google e agora as inteligências artificiais, as pessoas acreditam mesmo que perguntando para a inteligência artificial vai vir uma resposta coerente com a ciência atual sobre aquele assunto. E a gente já viu que não está sendo bem assim, né? As respostas, principalmente os estudos acadêmicos que pegam perguntas frequentes de pacientes, jogam em uma inteligência artificial da vida. As respostas são muito mais condizentes com as respostas de um Google, por exemplo, ou que está em uma Wikipedia da vida, uma coisa que não necessariamente é um recorte da ciência atual, e traz muita coisa de um suporte do que a pessoa acha que aquilo pode ser. Então, como, por exemplo, crenças que são populares sobre fibromialgia, às vezes o Google, se a pessoa, dependendo da forma que ela escreve, a inteligência artificial pode validar aquilo e validar uma coisa que não necessariamente é Tipo o chat a correta. por exemplo. Exatamente. Ele valida muita Isso. coisa, mesmo não sendo um nível de coerente. certeza, um nível de Mas o coerência. Com a chat ciência. GPT Não é a melhor não ferramenta. substitui Arthur Padão. Exatamente. Porque o Esse é Arthur o grande Padão ponto. vai fazer QST, que é o teste sensitivo, vai fazer o teste de condicionamento da dor, vai medir o cérebro para ver se ele está hiperexcitado no corno posterior, no córtex pré-frontal do osso Quase lateral infartei agora. Pô, esquerdo. posterior, quase passei mal. Se ele está hipoativo em M1, que é uma área motora do cérebro. Ele vai olhar para o paciente, vai tocar para ver se ele está hiperestésico, vai fazer testes térmicos, vai olhar para o olho do paciente, ver se a pupila está dilatada, além de escutar o paciente. E a interação ali, né? Não é uma máquina interagindo. Tempo né? real. E isso vai ser reproduzido numa avaliação 2, 3, 4, porque o que diferencia o fibromialgico dos outros casos onde existe essa pleiade de sintomas, mas está vinculado a uma outra doença primária, é que esses sintomas se repetem, apesar de flutuar na sua intensidade, eles se repetem. A dificuldade do paciente pegar, harmonizar essa homeostasia é a grande característica da doença. Então, o problema da doença, por exemplo, a parte da dor, não é só falta dos opioides endógenos fazerem seu papel no cérebro, né? As vias descendentes de dor. Tanto é que eu pergunto para vocês, amigos, fibromialgia é top-down ou é down-top? O que é top-down, down-top? Explica. Dá É uma do cérebro facilidade. em direção à periferia, o que eu sinto na pele, ou é crise orgânica que eleva o sinal de ameaça para o cérebro? É bidirecional, Heráclito. Ou, não só orgânica, desculpa. Do ambiente para Exógena fora. também, do do ambiente. ambiente para fora. Eu percebo que é bidirecional, tem a questão do ambiente, tem uma história, como você falou, fatores, marcadores genéticos, uma série de situações que
juntas aumentam a chance daquela pessoa desenvolver essa doença. E assim, vou até extrapolar isso. Eu não acho que existam condições únicas de uma via ou outra, não. Porque se você fizer isso, você exclui o ambiente, por exemplo, da vida das pessoas, de como aquilo impacta. Esse contexto da rotina. Não é ambiente só, temperatura, luz, não. É o ambiente que a pessoa está inserida. Os contextos sociais. Mais do que isso, é o ambiente que a pessoa imagina que está inserida. Né? Porque não, mas a imaginação é central. A imaginação subcórtex. Mas tem a parte interoceptiva, né? Também, a interocepção, como que o corpo dela lida com... E quais são os sinais que o corpo manda para o cérebro e como ele interpreta esses sinais. Então, essa desregulação dos sinais que sobem e a interpretação do que desce, essa vira uma bagunça, né? Que precisa ser organizada. De vez em quando dá um bugzinho naquele programa. Tem que tirar o cartucho e soprar e botar. Tem que resetar. Quantas vezes a gente não fez isso com videogame, né? Não tá funcionando, você só joga aquele cuspo, ele faz uma gaita. Aliás, game terapia para fibromialgia é ótimo. Mas game de fisioterapia com qual? Especialmente aquela que ele envolve com movimento. Porque ele está num ambiente lúdico, né? Com afeto positivo, com menos ameaça. Ele consegue se movimentar com menor percepção do corpo ruim, corpo sofrido. E isso é treinamento. E traduzindo isso que tu falou, os jogos não é qualquer jogo não, com movimento. Porque quando ele fala que o afeto positivo, com um ambiente lúdico e que não traga ameaça, então não serve jogar joguinho de matar pessoas ou sair atropelando alguém, nada disso não. É joguinho esporte, né? Não vou fazer propaganda de você não, Microsoft. Mas tem aquele game que a pessoa faz um movimento, o avatar da pessoa é criado dentro do jogo, o movimento que ela faz se transmite lá para dentro do jogo. Aquilo é fantástico. Kinetic. Do Xbox. Então tinha o Wii, depois o Kinetic, né, do Xbox. Mas beleza, já que a gente entrou nessa vibe de imaginação. Você tinha me falado do meio ambiente, você falou ambiente, e isso já me gatilhou uma série de coisas. Isso que a gente está falando do equilíbrio, ele está relacionado à capacidade que o indivíduo tem de se relacionar com o ambiente, né? Ou seja, o ambiente ele vai trazer coisas e o indivíduo tem que manter mais ou menos um equilíbrio no seu sistema para poder sobreviver a qualquer ambiente. Por exemplo, tem uma certa temperatura, a gente não pode abaixar muito dela, nem subir muito dela. Tem uma amplitude de temperatura no nosso corpo, assim como uma série de reações que a gente tem ali um limite para poder atuar. Então, existe um sistema dentro do nosso corpo que ele vai ler o ambiente e, baseado nessa leitura, ele vai gerar expressões corporais para entrar nesse equilíbrio, para poder... Por exemplo, se você está num ambiente que está muito quente, você começa a suar. Se você está num ambiente que está muito frio, você começa a tremer. Isso bem linearmente, né? Só que esse ambiente, como você falou, não está só muito frio ou muito quente. Você tem uma série de fatores, não só físicos propriamente, mas também relacionados às representações que a pessoa faz do ambiente. Agora, além disso, ainda tem o ambiente que a pessoa fabrica na sua imaginação. Ou seja, quando ela imagina que está numa situação, é possível extrapolar uma ideia, que é aquela ideia da imagética, né, de que você é capaz de verificar as áreas do cérebro associadas ao movimento ativas enquanto você pensa esse movimento, não somente quando você executa. Então, eu tenho a impressão que é possível a gente extrapolar essa ideia para a ideia de que se você está vivendo na sua imaginação uma situação, todas as suas expressões corporais que estariam ativas você vivendo de fato essa situação vão estar ali warmed, vão estar ali preparadas, né? Não só dos córtex associados ao movimento, mas também do lugar associado à produção de hormônios, por exemplo, ou do próprio recorte que você faz das coisas, né? Do que você vai perceber de tudo aquilo que você sente. Tudo isso fica alterado nessa interface. Aí vem o meu medo. O que a gente precisa fazer? Como é uma pleiade muito grande de sintoma, cada hora esse sintoma ele vai ter um gatilho para um deles, ou para um conjunto deles. É difícil da gente antecipar isso. E aí você tem que pegar um paciente cuja uma das características é uma alteração da capacidade cognitiva,
e fazer esse cara ser capaz de refletir com precisão e detalhamento e complexidade para poder tentar entender o que fazer cada coisinha, cada manifestação sintomática para entender qual é o padrão e o que pode fazer a partir daquilo. Teve um momento interessante quando eu estava atendendo um paciente no Largo do Machado. A gente chegava no primeiro horário, né? Era de manhã, 7 horas da manhã. Então a gente chegava normalmente juntos no consultório. E a gente morava relativamente perto. Então a gente fazia o mesmo trajeto a pé. Esse trajeto a pé a gente passava por áreas que eu considerava uma área amigável. Ele considerava uma área perigosa. E todo dia ele chegava e falava tenso, que andou por aquela região, e ele narrava uma vivência muito distinta da minha vivência, que passava pelo mesmo lugar, no mesmo horário. E um dia a gente se encontrou no meio da rua, a gente fez o mesmo caminho juntos. E enquanto a gente conversava sobre o dia, eu conversava gesticulando, falando com ele, e ele, assim, tenso, olhando para o lado, com a mão no celular, passando pelo mesmo trajeto que estava fazendo. Com vivências completamente diferentes, com o organismo demonstrando coisas diferentes, produções diferentes, metabólicas e endócrinas e uma série de coisas, no ambiente físico que é igual. O que mudava nesse trajeto para mim e para ele? A representação. A representação. E que vem da onde essa representação? Normalmente história de vida, ver alguma coisa na televisão, empatia, né? ou empatia, ou já passou por um problema naquele trajeto, ou algum lugar parecido que ele já extrapolou para aquele. Então tem uma série de coisas que a gente precisa olhar não só para o momento atual, mas para trás e fazer boas perguntas. Puder colaborar. Com certeza. Por isso que as terapias cognitivo-comportamentais são tão importantes no controle da fibromialgia, dos sinais e sintomas da fibromialgia. Porque essa forma de você figurar, né, mentalmente o que está passando por ali, ela modifica o padrão de comportamento orgânico. Você vai liberar menos cortisol, vai consumir menos neurotransmissores, que são importantes para a regulação da vida das pessoas. Não é? Eu tive alguns pacientes meus com fibromialgia que tinham um índice de ansiedade alto também, associado com alguns transtornos. A companhia terapêutica do psicólogo saindo para ir à academia, para dar um passeio na praia, para poder... Isso foi muito importante. Porque só aí, para esses pacientes, foi importante ter esse tipo de aproximação do terapeuta numa situação real do dia a dia, para que acontecesse uma curva de aprendizagem e reforma dessa subjetividade do paciente, a ponto dele reduzir a criticidade do que vinha sentindo e aí ficar mais pronto para outras aprendizagens com outros instrumentos e outras modalidades terapêuticas. Então, nem todo mundo vai poder ir para a academia fazer exercício livre, mesmo que você defina 20 minutos, 30 minutos. Tem gente que vai ter que começar com terapia manual, Um toque suave. prayer, É isso mesmo. né? Orações, O Heráclito, eu massagem, estou pensando numa coisa aqui. para depois evoluir para uma coisa mais... E me diz uma coisa, para começar a gente discutir, que eu acho que é uma coisa legal. Imagina que tem uma pessoa assistindo você lá, ali, Na Câmara da Verdade. Câmera da Verdade. Imagina a pessoa que está lá, numa cidade que ela não tem acesso Isso, ao profissional. sim. A gente é um pouco pragmático. Que tipo de coisas a gente poderia falar para ela que não seja procurar um profissional? Que seja assim, aí na sua casa, você que está desconfiando que você tem fibromialgia, porque você leu, porque você foi diagnosticada, porque... O que você diria para essa pessoa, para ela pensar que está na mão dela agora? Pega esse exemplo do paciente do Rafa, Sim. que morre de medo de andar na rua. Está na mão dela, está na mão dela.
Então, assim, não tem droga, por exemplo, ela precisaria de uma prescrição especializada. Está na casa dela. Promoção de saúde. Fazer uma reflexão sobre sua nutrição, sobre o seu sono, se você tem um tempo de sono adequado, se você demorar para dormir, né, se tiver uma certa insônia, se é porque você está hiperexcitado pelas notícias que leu ou pelo teu comportamento de vida antes de ir para a cama. Hidratação, o cérebro precisa de água. E fazer exercício é fazer gestos com algum nível de repetição. Quando a gente fala em exercício, as pessoas logo enquadram o exercício numa modalidade ou no ambiente. Ou é na academia, ou é no estúdio de pilates. Não, pode ser em casa. Uhum. Tem que ter repetição, mensuração, né? Pode ser... Se você perceber que ao fazer esse movimento tem um certo alívio, repita. Busque os movimentos que te aliviam. Se você perceber Experimente, que né? um movimento irrita, tente novamente, mas devagarinho, Relaxando. tentando fazer pensamentos paralelos que possam induzir a você conquistar aquela possibilidade sentindo menos. A ideia é que a gente precisa... Eu falei em curvas de aprendizagem aqui no momento. Os sistemas orgânicos vão aprendendo ao longo da exposição. O que você não pode fazer é deixar de se expor. Socialmente, fisicamente, né? Começar a fugir de fazer movimentos, porque dói. Se você tem um movimento que dói e na tentativa de fazê-lo volta a doer, faça outro com outro lado. Porque essa experiência do outro lado vai ajudar esse lado que dói a sofrer menos. Apesar de eu concordar bastante com você. Eu não sou a pessoa da discórdias, não. Eu sou um... Né? Não, quase nada. Você é um cara que concorda. Apesar de eu concordar com você, Sim. eu olho, eu tô aqui refletindo por um outro lado. Como é difícil as pessoas autorregularem sua saúde, porque elas dependem dos profissionais de saúde. Sim. Mas é assim que foi Né? construído a educação em saúde, a partir de uma comunicação de cura. Você tem uma doença, tem uma cura, e a cura está na mão do profissional de saúde. A comunicação não foi de promoção de saúde, foi de resolução de um problema de saúde. A gente deveria ter educação em saúde desde a escolinha. É o que mais importa, né? É Como o que você mais vai importa. gerir a sua saúde, né? É. Porque o que você falou, eu concordo muito. Aliás, eu estava te provocando, porque justamente você provavelmente passaria por onde você passou. Eu divido três dimensões para organizar. Primeiro, a dietética. É isso que você falou. Olha o que você está comendo, olha o que você está bebendo. Vê se é obviamente problemático. Se for obviamente problemático, por exemplo, eu não bebo 2 litros d'água por dia. É conta. Eu sou ruim de beber água. Então, bebe água. Experimenta. Olha, eu como muito doce. Olha, eu como pouca verdura, pouco legume. Então, experimenta reorganizar. Só isso. Só o mais drástico. No campo da dietética. O outro campo é do movimento. Você falou muito bem. Quer dizer, como é que você está se movimentando? Você tá ampliando o seu repertório de possibilidade de movimento? O que é ampliar o repertório? Pô, pensa comigo. A gente passa... Quantas vezes a gente levanta o braço por dia? Quantas vezes a gente usa essa totalidade de amplitude de movimento por dia? Tem gente que passa o dia inteiro e não levanta o braço. Então, a gente perde a habilidade de usar uma forma... Então, às vezes, pesquisa o que é bom, o que não é tão bom, como chegar no bom. Você falou bem da exposição gradual. Então, você tem a dietética, tem o movimento, e tem a visão de mundo, bicho. Sabe? As coisas, elas te geram medo, as coisas, elas te geram necessidade de entrar em alerta, porque é isso que a gente está falando da adaptação do indivíduo ao ambiente,
ela está muito relacionada com alerta, né? Esse sistema que opera nessa adaptação entre o indivíduo e o ambiente, ele basicamente está ali entre colocar você disposto para o enfrentamento ou colocar você disposto para a recuperação. É basicamente isso. Você tem uma energia que bota você para ser capaz de enfrentar e resolver problema, e tem uma outra energia que vai poder adaptar-se, reparar tudo o que aconteceu nesse desgaste do enfrentamento. A sensação que eu tenho na fibromialgia é que você, como é toda hora colocado em estar no alerta, vai exaurindo a sua energia, a sua potência de colocar no alerta. Então a gente precisa olhar a solicitação do número de alertas. Tem que ter uma boa... Peraí, eu estou aqui, por que eu estou todo tenso? O seu amigo, por que eu estou todo preso? Ele não basta só ter o gatilho ficar preso, ele tem que olhar em volta, que é o que a terapia cognitivo-comportamental ajuda, e parar e falar assim, peraí, o que realmente... Por que eu estou segurando a minha bolsa? Tem alguém puxando a minha bolsa agora? Não, então peraí, deixa eu olhar aqui. Deixa eu tentar soltar. Puf, já deu a quebra. Então, dietética, movimento, visão de mundo. Ressignificar o risco e, de alguma coisa, alimentar a possibilidade da pessoa. Porque as pessoas têm muito talento, gente. A gente... Talentos mal aproveitados, digamos assim. Isso. Que tipo de talento, assim? Como assim? Esse talento subjetivo, criativo. Para poder ressignificar, que você fala. Constrói músicas belíssimas, constrói atletas maravilhosos que mudam de direção e são contratados por milhões. O problema é que esse mesmo sistema ele também produz a imagem catastrófica, com muita precisão, e aí coloca o nosso corpo nessa situação de... Mas a gente foi, geração a geração, adicionando no lugarzinho, né, toda essa proposta de, olha, aumenta a tua sintonia aí para perceber o mínimo de risco. E se assustar com isso, não é para perceber e não se assustar. Para perceber, se assustar, sai correndo, se preparar. Se preparar. Por isso que a bolsa fica aqui. É isso. E é justo você ter essa preparação, porque você precisa dessa preparação em muitas situações. Eu levaria essa pessoa, sabe para onde? Para uma sessão, você que gosta do teatro também, né, de uma terapia através do teatro, né? Psicodrama. Vamos pegar essa bolsa e colocar aqui. Expresse essa personagem, né? Agora vamos colocar essa pessoa assim, andando nas areias da praia de Caraíva, que a gente citou hoje aqui, solitário. Combina? Não. Então vamos ver se essa não combinação te ensina que pode soltar a bolsa aqui em Caraíva, e talvez até praticar ali perto do Lago do Machado. E aí a pessoa vira e fala, mas, Erasto, eu tô no Lago do Machado, não tô em Caraíva, e aí? Não é a lógica mais que define o quadro, é o afeto que ela sente em relação ao que está acontecendo. E a problemática toda, ligando com o que o Arthur falou... Se você desse um abraço nesse rapaz enquanto vocês caminhavam, talvez ele soltava a bolsa. O Erato abraça o Rafa, você nunca me abraçou. Ai, meu Deus. Carência. Episódio, cara. Muita carência. Olha só, cara, grosseiro. Ele só abraça carente. Eu vou te abraçar. Não é questão da carência. Ele não abraça. Sem carência. Vai, Rafael. Mas tem um ponto do afeto que é que as coisas se juntam, né? Afeto profissional também é válido. Claro. Mas quando a gente está falando no afeto dessa pessoa passando por essa situação, tem também um ponto que o Arthur puxou lá, né? Que a pessoa recorre a profissionais de saúde para poder se tratar. E eu acho que ligando essas duas coisas, tem um ponto que a gente já falou anteriormente, liga o afeto com a situação, com a imaginação, que é a dificuldade de autorregulação orgânica. Então, a dificuldade de regulação orgânica gera uma percepção de mundo diferente, não só porque ela teve uma situação, como a gente falou, né? Já foi assaltado em algum lugar parecido. Mas ela também, às vezes, pode estar tendo uma dificuldade do sistema dela operar em pegar esses sinais que o corpo produz e ler de uma forma não
tensa, não emergencial, não ameaçadora. Então, por isso que às vezes é interessante mesmo, né, a procura de uma pessoa externa para ajudar a regular no primeiro momento. Não que isso fique refém de uma regulação, né? Então é muito complexo, né? Não é uma coisa só fácil de mexer. Há uma venda de que isso é fácil de mexer. Há uma venda no sistema de saúde, assim, e na internet, e nas mídias, né? Isso é como se isso fosse muito fácil. Então, se é um problema muito simples, a solução deveria ser simples. Já que é dar uma substância aqui... Isso que eu falei que meu medo é encontrar esses competentes, não encontrar os competentes. Mas também, se você parar o meu medo é esse, cara, de você ter que se defrontar. Agora, tudo bem, é difícil mudar, mas tem que. Em algum momento, né? Se talvez a busca por modificação, você ser mais flexível mentalmente, poder ter outras ideias, isso não é um passo tão simples. Não é simples para ninguém, cara. É difícil, com dor ou sem dor, entendeu? E a dor se torna um problema para as pessoas porque ela limita, ela se enxerga, quando você olha lá para o futuro, né? O futuro acaba sendo pessimista, incapacitante e tal. Então, acaba que isso é vivenciado como um problema. Subtrair ou adicionar comportamentos quando você está num cenário difícil. Eu acho, então, se a gente fosse transferir essa pergunta não, a pergunta que eu fiz para você, na verdade, do que a pessoa que está lá no capilar do Brasil, que não tem acesso ao profissional, e o profissional que está lá no capilar, que não tem acesso à formação, talvez eu diria assim para ele, a gente tem que ter paciência, porque o que a gente vai precisar é olhar situação a situação para entender o indivíduo e estar do lado dele para que ele tenha alguma força para mudar o que ele pode mudar desses âmbitos que a gente falou, alimentação, hidratação, sono, perspectiva diante das coisas, movimentação. Ele tem que estar preparado para estar do lado dessa pessoa e enfrentar a oscilação emocional e cognitiva dessa pessoa, porque você vai encontrar aquele paciente no momento em que ele está muito bem e ele vai conseguir desenvolver coisas, mas você também vai encontrar ele no momento que ele está muito mal. A gente tem que relativizar para poder chegar e saber. Isso chama de agudização da dor crônica. Por exemplo, né? E não só da dor, mas também, também da capacidade cognitiva, da habilidade emocional. A gente tem que ser capaz de absorver isso, né? Para poder gerar essas pequenas mudanças. Não, o que eu ia comentar é que tudo isso que a gente está falando envolve busca de informação de qualidade e educação em saúde, né? E não tem um modelo educativo geral da população sobre dor. As pessoas pensam coisas completamente diferentes, incluindo instituições, incluindo profissionais de referência, né? E eu queria fazer um paralelo, já que o Heráclito falou a gente acabou não evoluindo muito a discussão da doença, síndrome, né? Mas ele trouxe a diabetes tipo 1 como exemplo. Se você olhar a diabetes tipo 1 como cuidados em saúde, boa parte das pessoas sabe. Se alimentar bem. Se alimentar bem não é uma dieta com um controle, algumas restrições, mas com controle, o uso recorrente da insulina, se for dependente de insulina, exercício físico, acompanhamento, sono e tudo. Também. Você pode botar essas coisas para dor. Mas a educação em dor, como dor como um problema, ela não passa nesses tópicos, porque esses tópicos não fazem muita diferença para muita gente. Ou, pelo menos, se você conseguir que a pessoa adote novos hábitos, novos comportamentos relacionados a isso, isso não necessariamente garante que ela vai conseguir um bom controle da sua dor e das suas incapacidades. Diferentemente da diabetes tipo 1, aqui como exemplo, né? Que é uma condição que, se você trabalhar dentro, você vive uma vida excelente. Sim. Foi bom você ter trazido. Eu tenho um paciente com fibromialgia que vive uma vida excelente. Então, eu tenho também. Então, qual é a condição? Qual é a diferença? Você colocou uma coisa importante. Qual é a diferença? Na diabetes, a gente tem uma linha de perspectiva que está concentrada numa coisa. Por mais que o sono ajude, a alimentação, tem uma coisa da alimentação específica que você pode falar assim, tira isso aqui. Entende? Tipo, diminua o consumo de açúcar. Por exemplo, entendeu? Toma esse remédio aqui, tal e tal hora, faça essa avaliação. Então tem uma coisa que é muito...
No caso da fibromialgia, essas coisas gerais, elas não entram só como medidas a serem adotadas, elas entram como campos de observação da própria existência. Então, a pessoa não vai melhorar a alimentação, ela vai mudar a alimentação até ela entender uma configuração da alimentação com a hidratação, com a atividade, que ela consiga se regular. É muito mais complicado, porque é uma pesquisa profunda numa Pode pessoa... ser demorado também. Porque é uma pessoa que vai oscilar na capacidade cognitiva. Você tem que fazer uma pessoa que tem um problema cognitivo, que é muito comum em quem tem essa síndrome barra doença, e você tem que fazer ela compreender uma coisa complexa e que está atravessando os incômodos e o sofrimento dela. Não é uma coisa simples, é uma coisa complexa. A gente tem que ter muita amorosidade. Agora eu entendi quando o Arthur quis falar de síndrome, talvez ele tenha falado por causa essa pleiade de sinais e sintomas, muitas vezes mal compreendidos ou mal observados, né? Eu posso olhar para o paciente sobre um prisma, numa janela, que é uma janela viciada de como eu olho. Pausa E rapidinho. deixar de olhar outras coisas. Porque o posicionamento institucional sobre fibromialgia é que ela não é uma doença. Se você olhar a Sociedade Brasileira de Reumatologia, que recentemente publicou uma diretriz sobre o que deve ser feito na fibromialgia, o consenso dos profissionais, que eu acho que todos eram médicos, é que fibromialgia é uma síndrome. Fibromialgias. Eu nunca tinha visto essa expressão. O que, mal traduzido para o português, é síndrome fibromiálgica, né? É síndrome. Só que a população não se sente sindrômica, ela se sente adoecida. Então, esse tem uma diferença. As pessoas se sentem doentes pela fibromialgia. É por isso que eu falo assim, dos dados da IASP que eu tenho, né? Ih, cara, para fechar, hein? Que a gente está... Antes disso, vamos fazer um cumprimento ao João das nossas carrapetas aqui da Betamax. E um abraço pro Filipão também, né? Um abraço pro Felipe, nosso produtor. Vai, vamos. Cara, nosso fechamento. Vocês quebraram a onda da mise-en-scène. Olha, entrou. Essa é a primeira vez que eu faço essa mise-en-scène com uma interrupção tão dramática da ideia. É importante. Olha aqui, a gente tá falando o que é síndrome, o que é doença. Vocês já viram várias vezes eu colocar uma cadeira em cima da mesa e perguntar o que é isso. Qual é a resposta que a gente geralmente escuta? A cadeira. Uma cadeira. Aí eu geralmente faço a pergunta em volta. Isso aqui é uma cadeira ou a gente chama isso de cadeira? E é unânime. A gente chama isso de cadeira. Cadeira é o nome disso. Eu aprendi. E aí eu pergunto, e qual a diferença da gente dizer que isso é uma cadeira ou dizer que cadeira é o nome disso? E aí ninguém sabe responder. Pois a diferença é, se isso aqui se chama cadeira, é um atributo que eu tenho a forma na minha imaginação e eu projeto sobre esse objeto. Se esse objeto puder responder a esse atributo, então a gente constrói essa realidade como se isso aqui de fato fosse a cadeira. Agora, dizer que isso aqui é uma cadeira significa dizer que isso é uma cadeira independente de quem está olhando. E isso aqui não é uma cadeira independente de quem está olhando. E isso a gente está falando de algo que é absolutamente concreto, como uma cadeira. Agora, imagina um diagnóstico. Imagina um diagnóstico como o da fibromialgia. Porque ainda tem isso, né? Existe uma questão entre você elaborar um diagnóstico que passa por essa discussão, mas dentro dos diagnósticos da fibromialgia é ainda menos tangível, né? Então a gente tem que relativizar um pouco para poder ter mais tranquilidade no processo, ao invés de ficar se associando imagens aterrorizantes. Não, aí eu vou até pelo contrário, né? Assim, a descrição do amor. Qual o autor que bem descreveu o amor? Quantas descrições existem sobre amor? A partir de que dimensões do pensamento? A partir de que dimensões do pensamento? Felicidade, bem-estar. Da filosofia, da ciência, da poesia, do da momento religião. histórico. Saúde. Agora a gente... Saúde. Agora a gente pode sugerir que as pessoas façam exercício mental no sentido de migrar. Eu não preciso migrar para sempre de um sentimento de mal-estar para o bem-estar. Eu migro agora. E volto. Experimento o afeto de ter feito a migração e construo um poder. Olha só como eu posso migrar.
Rafael faz isso o tempo inteiro no consultório dele, como uma das ferramentas que ele usa como fisioterapeuta que trata a dor. E eu sei o quanto que isso é especial, porque eu uso também no meu consultório, não só via hipnótica, mas fazendo comunicação terapêutica, né? Durante a realização, por exemplo, de um TMS. Eu estou fazendo, né, uma neuroestimulação transcraniana não invasiva, lá em M1, no córtex pré-frontal, e conversando com o meu paciente, colocando uma música, colocando para fazer alguma atividade física ou de coordenação, mão, visão, atenção, mas uma coisa lúdica, gostosa, saborosa. Durou 20 minutos. E aí, como é que foi? Pô, foi bacana, cara. Nem pergunto se tem dor, se não tem, porque eu quero que o registro da experiência positiva é que fique. E não melhorou, não melhorou. Não 0 a 10 quanto tá. Então, aí, para alguns, a gente pode ter a sensibilidade de perguntar, porque é necessário, para outros, não. Claro. A gente pode perceber isso com outros sinais, né? Expressão facial, postura corporal, por aí vai. Né? Acho que a discussão foi fortemente dolorosa e acredito que a gente vai continuar esse bate-papo em outras esferas, né? Rafael, hoje a finalização do episódio é sua. Traz o que você quiser de recado para o pessoal, deixa, vai na fé. Então, pessoal, é interessante que vocês usem o espaço aqui do nosso podcast para trazer, coloque aqui embaixo o que vocês gostariam de escutar nos próximos episódios, algum ponto mais sensível que vocês querem que a gente fale sobre isso. Então, se vocês puderem fazer isso, vai ajudar a gente também. E indiquem para os seus amigos, faça lá o que todo mundo já conhece, né? Que é seguir o canal, dar um joinha lá, botar um gostou, não gostou. Compartilhe, faça comentários, mande em redes sociais. E é importante para o algoritmo entregar para mais pessoas isso e ser compartilhado. Então, se você gostou, pode apoiar a gente com essa ação simples. Show. É isso. Gostaram das falas de vocês? Ficaram satisfeitos? Gostei. Satisfeito? Feliz, né? Muito bom. Você está feliz? Às vezes. Alguns segundos. Pessoal, muito obrigado aí pela participação. Tamo junto. Até o próximo episódio. Valeu, gente. Tchau. Tchau. Valeu. Tchau.